Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Profeta Isaías, capítulo de número 61. Nós iremos ler os versos 1 e 2. Eu vou ler o que está na tela, para que a versão que nós estejamos lendo seja a mesma, tá bom? Senão ela vai ser um pouco diferente. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram palavras do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e que Ele fale poderosamente ao seu coração. Que Ele possa sussurrar aos seus ouvidos o quanto Ele o ama. Eu só não gostaria de deixar de dizer aqui, foi pedido para mandar um abraço para a dona Tereza e a Josiane, que é a mãe e a irmã do Túlio, que está assistindo online. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Está aqui, eu achei que vocês estavam online, eu já estava olhando para a câmera. Que Deus as abençoe grandemente, tá bom? E tem também um irmão de Manaus que está aqui conosco, ele voltou e ele está acompanhando. Uma alegria também tê-lo aqui conosco, Miqueias, tá bom? O Advento, ele é o período de 4 semanas que antecede o Natal. O Advento, ele é um tempo muito importante para todo o mundo. Pessoas ao redor do mundo celebram o Advento, porque o Advento é essa espera da vinda de Cristo. E o Advento, ele é como um farol na vida do cristão. Esse período de 4 semanas antes do Natal é como um farol. Um farol que vem iluminar a tua vida. Que vem iluminar através dos critérios do reino de Deus. Através do modelo do nascimento de Jesus Cristo. Por isso, todo o Advento, todos os anos, nós somos iluminados por Deus para que a nossa mente possa avaliar como anda a nossa vida. Se nós estamos andando da forma como Deus nos chamou para andar. O Advento é esse período para olhar para o alto e não olhar para o chão. O Advento é esse período que serve como um farol, que traz luz sobre as trevas da nossa vida. E o Advento, que celebra o nascimento de Jesus, ele tem alguns princípios. O primeiro dele é a restauração. Quando Jesus veio à terra, a esse mundo caído, isso significa que ele veio para restaurar a ordem em meio ao caos. Jesus veio para restaurar vidas. Jesus veio para restaurar famílias. Jesus veio para restaurar a relação do ser humano com Deus. Então, esse princípio da restauração humana recai sobre a sua vida. Não há nada na sua vida que não possa ser reparado, restaurado pelo Senhor, porque o bebê nasceu na manjedoura, nasceu aqui entre nós e veio para restaurar. Mas tem também um outro princípio, que é o princípio da humildade e da simplicidade. Por isso que o nascimento de Jesus é surpreendente, porque ele nasce numa estrebaria insignificante, ele vive numa região insignificante que é a Galileia, ele não se associa aos poderes humanos, ele vem como uma pequena semente, uma semente que torna possível a vida na terra arrasada. O mundo em que Deus veio era um mundo que a tradição cristã chama de mundo caído. O que é isso? O bebezinho veio no mundo em que existe pecado, no mundo, Paulo, que existe corrupção, no mundo que existe pedofilia, no mundo que existe pornografia, no mundo que existe inveja, no mundo que existe cobiça, no mundo que existe traição. E ele veio simples, humilde, e esse é um princípio. É um princípio no Advento para eu pensar a minha vida. O pastor Matias, certa vez, nos ensinou que quando você recebe alguma honraria, você recebe com humildade. E quando você passa por alguma adversidade, você tenha perseverança e esperança. Pois bem, Jesus veio humilde, num lugar insignificante, para dizer algo,
para dizer algo. Por isso, o advento me lembra um pouco a história do riozinho atrás da chácara do meu pai. Meu pai tem uma chácara na cidade de Botucatu. E essa chácara, ela é estreita, mas ela é bem longa, assim, sabe? E é muito gostoso, porque todo verão eu vou para lá com a família e a gente fica comendo naquelas árvores. Tem fruto, tem vários. Jabuticaba, acerola. E o Matias come fruto até que está verde. E fica bem, e acha gostoso ainda. É um trator de frutas, né? E aí quando eu vou indo lá para o final da chácara do meu pai, tem como que um leito, um riozinho assim, né? Só que aquele riozinho, ele é, Neiva, um fio de água. É um fio de água, mas é um fio de água que está sempre lá. Eu chego no verão, está lá o fio de água. No inverno está lá o fio de água. Na primavera, no outono. Não importa em qual estação da vida, ele está lá, deixando a terra úmida, fofa. E aí eu consigo escalar lá. Escalar não, né? Descer, aí é descida, né? Eu desço lá com as crianças, é uma aventura. A gente só tem medo de cobra, que na minha região tem cobra. Dizem que na época da quaresma, a cobra se multiplica lá. Então tem sucuri, tem tudo que tem cobra lá. Então tem que ter cuidado, viu, irmãos? O período da cobra, da quaresma é perigoso. Pois bem, eu desço lá. E aí, é muito legal. Porque, assim, é um fio pequenininho. Mas à medida que ele vai indo, e o leito permite que ele vá aprofundando, ele vai ganhando força, 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 até que ele se torna um rio que alimenta a cidade com água viva. Jesus, na manjedoura, ele é, Roseli, um rio que vem discreto, que os poderosos de Roma nem repararam, os poderosos dos judeus nem perceberam, os poderosos da Grécia, a Grécia, que era a potência também, a Grécia que estava caindo e o Império Romano ali se sedimentando, o mundo helênico nem soube muito de Jesus quando ele nasceu, como uma sementinha. E ele veio para restaurar, e ele restaurou todas as coisas. E esse texto que nós lemos, põe de volta ali, Juca, ou quem tiver, o texto de Isaías 61. Ele vai falar dessas duas realidades que eu quero trabalhar nessa manhã. O primeiro, o mundo em que Jesus veio, que é o mundo caído. E o segundo, quem é Jesus? Perceba, no verso 1, por gentileza, ele vai dizer assim, olha: o Espírito do Senhor, né, está sobre mim, porque me ungiu. Então ele está falando sobre Jesus. Jesus é ungido. Jesus traz as boas novas. Mas em que mundo ele veio? No mundo em que existe pobres, no mundo em que existe quebrantados de coração, no mundo em que existe pessoas cativas, pessoas algemadas, pode passar, no mundo em que existe, agora no verso 2, no mundo em que existe pessoas que choram. Então esse texto, ele vai falar de uma semente, de um riozinho, que veio num mundo devastado, que nós chamamos como mundo em trevas, ou mundo caído. E aí, vem o primeiro princípio que eu quero deixar de presente para você em nome de Jesus. Posso falar qual é o primeiro princípio desse texto? O primeiro princípio é o seguinte: Jesus não tem problema em nascer em terras devastadas. Eu vou repetir: Jesus não tem problema em nascer em terras devastadas. Jesus escolheu Belém, uma estrebaria, pais humildes, viveu na Galileia, sofreu perseguição, teve uma equipe de pessoas humildes, e o ungido de Deus veio numa terra devastada. Eu posso dizer assim: não há terra arrasada em que a esperança de Deus, Jesus Cristo, não esteja. Posso falar de novo? Não há terra arrasada em que a esperança de Deus, Jesus Cristo, não esteja. Tem um salmo que fala muito dessa terra que a gente vive, e que talvez você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, assim como eu, sofre com problemas psíquicos, de emoções, sofre com dores no corpo, sofre com a injustiça, com a corrupção que existe no município, no estado, na nação, sofre em não ser compreendido, sofre porque esse mundo é um mundo de dor. Mas o que eu quero dizer nessa manhã, com a luz que está brilhando, é um riozinho, é uma semente, mas quando ela começa a brotar no teu coração e você se abre para Jesus,
então o ungido de Deus está sobre você. Olha o que o Salmo 88 diz, relatando um pouco, Lindomar, desse mundo caído. Clamo a ti de dia, venho a ti de noite. Minha vida está cheia de problemas, a morte se aproxima. Fui considerado morto, alguém que já não tem forças. Deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver no túmulo. Caí no esquecimento, estou separado do teu cuidado. Tu me lançaste à cova mais funda, nas profundezas mais escuras. A tua ira está sobre mim, uma após outra, tuas ondas me encobrem. Há muitas pessoas que se encontram nesse lugar, e esse é um lugar de lamento verdadeiro. Mas sabe o que é o legal do Salmo 88? O Salmo 88 é talvez o salmo mais tenebroso do saltério. O salmo que mais percebe a consequência do pecado no mundo. Mas sabe o que é legal desse salmo? Sabe como ele começa? Ele começa assim: ó Yahvé, Deus da minha salvação. O salmo mais tenebroso de alguém que constatou esse mundo no qual o bebê da manjedoura veio como uma pequena chama, uma pequena vela, que parece que um sopro vai apagar, que o Império Romano poderia ter apagado, que a Grécia Antiga poderia ter apagado, que o Sinédrio poderia ter apagado, que qualquer um poderia ter pisado por cima. Essa pequena chama de vida, que é do ungido, começou a iluminar um mundo que já estava nas trevas, que não tinha luz, e ele começou a iluminar pequeno, ardendo no meu coração, no do outro, no do outro, no do outro, de uma forma humilde. Por isso o Salmo 88, que talvez seja o mais tenebroso, ele começa: ó Yahvé, ou seja, ó Deus, seu José, Deus da minha salvação. O Senhor é o Salvador. Diferente dos deuses pagãos, que se preocupavam consigo mesmos, o salmista percebe já no Antigo Testamento que Deus é um Deus da salvação. Há muitas pessoas que eu acompanhei nos meus conversas pastorais que se preocupam muito com suas próprias dores, e pessoas que estão em lugares de desamparo. Existe o caminho dos epicuristas. Os epicuristas, eles dizem assim: as coisas acontecem, Deus está longe, Deus não se importa, Deus não intervém. O estado ideal da vida é a ataraxia, a paz do espírito, a ausência do medo, porque Deus não está nem aí. Existem também os estoicos. Os estoicos vão dizer assim: eu estou fora daqui, eu estou livre para viver da forma que eu quiser. É uma filosofia do ano 300 a.C. que se acomoda à natureza, buscando viver dela da melhor forma, da forma mais confortável. Agora, o salmista, ele se apega ao Senhor, ele se apega a Deus, por mais que a terra dele esteja devastada. A resposta do salmista é um grito de esperança numa terra caída. É a resposta de Jó, é a resposta de Davi quando peca. Então o primeiro princípio desse texto é que não há terra arrasada ou devastada em que Jesus não esteja disposto a nascer. Por isso, sabe aquele seu primo que é alcoólatra? Sabe aquele tio que todo mundo já desistiu? Eu não estou te dizendo que você tem que agora fazer tudo por ele e viver sua vida nele, mas não desista, porque Deus se alegra com a sua esperança, Deus se alegra com a sua fé. Sabe aquele lugar em que a política brasileira te dá desgosto? Aquele lugar em que você olha e parece que é um caos. Eu quero te dizer, começar a sua oração como: ó Yahvé, Deus da minha salvação. Porque é inegável que o mundo caído tem a dor. Por isso que nas nossas cidades, as cidades humanas, como Santo Agostinho falava, tem prisões, eu tenho falado sobre isso, cadeias. Por isso que tem tribunais, porque é uma terra arrasada. Aonde que Deus tem te chamado para ser essa pessoa da pequena chama? E eu espero que nessa manhã Deus te dê respostas. Respostas que você está procurando. Respostas que têm a ver com a singeleza de uma chama que se acende. E vamos para o segundo e último ponto desse texto, que é o mistério do bebê na manjedoura. Se o primeiro princípio é que Jesus não tem problema em nascer em terras devastadas,
O segundo é que Jesus começa pequeno e faz tudo novo. Aos olhos dos poderosos romanos, Jesus era insignificante. Aos olhos dos poderosos judeus, Jesus era insignificante. Aos olhos dos poderosos gregos, Jesus era insignificante. Aos olhos dos poderosos egípcios, Jesus era insignificante. Isso é pedagógico. Sabe por quê, Ivani? Porque assim Jesus demonstra e ele desmonta qualquer tentativa humana de resolver o problema da terra seca. Não são os poderosos humanos que vão resolver o problema do pecado. Nenhum poderoso humano quis se associar com Jesus, porque Jesus era frágil, Jesus parecia bobo, Jesus parecia insignificante. Então os poderosos não queriam se associar. Ele era um bebezinho. Com isso, Jesus e Deus está desmontando qualquer tentativa deste mundo caído de resolver o seu próprio problema. Por isso que é surpreendente o advento, porque ele frustra os intentos humanos de resolver seus próprios problemas humanos. O advento é uma graça esclarecedora, que vem para confundir os poderosos e alcançar o humilde e o simples. As trevas do mundo serão expulsas por uma semente. Eu estava louvando a Deus ali, sendo guiado, ministrado pelo presbítero Eduardo, e eu comecei a orar pela igreja, e a palavra de Deus diz em Efésios que enquanto nós louvamos, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. E eu tive uma visão do Espírito Santo percorrendo no nosso meio, e abençoando as vidas, e trazendo respostas que as pessoas precisavam. Talvez não respostas que você consegue cognitivamente entender, mas curando, libertando amarras do inimigo, que muitas vezes a gente não enxerga, e trazendo libertação, como essa palavra diz. No meio dos louvores, eu estava orando, e eu fui vendo Deus atuando no nosso coração, e sussurrando para o nosso espírito, não necessariamente para o nosso intelecto, mas para o nosso espírito. Esse Deus é um Deus que vem no teu ouvido todos os dias, e Ele tem te chamado, assim como tem me chamado, a crer que você tem valor sim, que não há nada que você enfrente, nada que seus amigos enfrente, que não seja importante para Jesus, porque Ele veio para esse mundo como uma vela numa escuridão, porque se o mundo estava em trevas, não tinha uma luz, podia ter a luz do sol e da lua, mas nós estávamos cegos, sem se dar conta que estávamos cegos, e aí a luz começa a iluminar, e aí eu começo a perceber coisas pelo poder do Espírito Santo. O advento, ele é, talvez o livro mais importante para o advento, se você quiser ler na sua casa, é o livro do profeta Isaías. Nos capítulos 9 a 11, ele dá lampejos da esperança de que viria um rei. Na seção intermediária do livro, ele fala que esse rei seria um servo sofredor. E aí na parte final, que é a parte que a gente está lendo, ele fala que esse servo sofredor obteria a vitória de Deus sobre os poderes das trevas. E aí ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Você já pensou nisso, seu Suzuki? Jesus foi ungido. Eu fico imaginando, Jesus antes de ser enviado para a terra, e eu fico imaginando Deus Pai, assim como a gente unge, impõe as mãos sobre pessoas ordenadas para uma missão, o Rei do Universo se colocou diante do Pai, olhando para uma missão, uma terra devastada, uma terra que não teria cura, e ele vem e ele recebe a graça de ser ungido, e ungido então ele é enviado, e ele é enviado como uma vela, numa estrebaria, numa cidade pequena, porque ele te ama, e porque ele me ama, e ele cumpre a função dele cabalmente. Eu posso dizer que a esperança do advento é uma esperança trinitária. O que é trinitária, pastor Paulo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é a esperança que te salva. Não tem problema no mundo que não seja salvo por Cristo Jesus. Trinitária por quê? Deus Pai envia a figura real, que é Jesus Cristo. Ele está equipado pelo Espírito Santo, ungido, para realizar a restauração prometida.
O primeiro princípio é que Jesus não tem problema em nascer em terra fedida, em terra devastada, em terra que ninguém quer. O segundo é que Jesus é humilde e simples, e Ele cura através do humilde e simples. A restauração da terra não tomou a forma que as pessoas pensavam, a vinda do Messias não tomou a forma que as pessoas pensavam, e Jesus frustrou os judaizantes que achavam que Ele ia ser só dos israelitas, porque Ele veio para o mundo todo. Deus trabalha através do surpreendente para fazer coisas novas, coisas que não controlamos e nem imaginamos. E aí eu quero terminar dizendo que para mim, o maior mistério do advento, estou terminando, tá, pessoal? Da vinda de Cristo, a coisa mais maluca que eu consigo ver é que Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E depois, mais tarde, Jesus diz aos seguidores que o Espírito do Senhor estaria sobre eles. E de repente a esperança do advento se transforma na vocação do advento. A esperança do advento, que é a esperança para o que está perdido, para o que está no fundo do poço, como diz o Salmo 88, uma vez que essa esperança te lava, te restaura, te faz novo, te levanta todos os dias de novo e de novo e de novo, ela se torna a vocação do advento. Porque agora Jesus, que era a luz do mundo, vai dizer que nós somos a luz do mundo. Agora, Jesus, que era o ungido, vai dizer que nós fomos alcançados e repletos do Espírito Santo de Deus, e no Pentecostes empoderados por Jesus, pela realeza de Cristo. Para quê? Para trazer boas novas aos oprimidos, conforto aos que choram, amar os quebrantados de coração, libertar os cativos, proclamar o ano da graça do Senhor. Nós fomos chamados, todos e cada um de nós, a sermos discípulos, portanto não ouvintes, senão alguém a quem lembra que eu falei na Santa Ceia, que agora não é que a luz veio só para iluminar, ela veio para estar e habitar em mim. Agora nós somos a luz do mundo, porque Cristo vive em nós, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu quero terminar, sabe, com uma história, não sei se você já pensou nisso. O mundo ele começa em Gênesis, com Deus convidando Adão e Eva para serem jardineiros. Adão e Eva tinham a responsabilidade de cuidar dos animais, de dar nome aos animais, de alimentar os animais e de cuidar do jardim de Deus. Não foi assim que o mundo começou? E tudo se acabou. Pois bem, depois do advento e depois de Pentecostes, Deus ele olha para as pessoas novas e sabe o que ele chama? Ele chama para a gente ser jardineiro de novo. Quais são as palavras e o campo semântico que Jesus mais usa? Semente, germinar, brotar, fazer crescer, regar. O Cristo vivo, Ele vem para dizer que a gente deve semear a boa semente, que essa semente vai brotar. Ele chama o reino de Deus do quê? É semelhante ao quê? A um grão de mostarda. O grão de mostarda é grande ou é pequeno? Mas e a árvore da mostarda? Ela é enorme. Deus chama a gente de novo a ser jardineiro, mas dessa vez restaurados e empoderados pelo Espírito Santo e ungidos para semear a palavra de vida. E esse é o último princípio. O primeiro princípio: não tem terra arrasada que o Jesus de Nazaré não queira entrar. O segundo princípio: o Jesus de Nazaré é simples, Ele é humilde. Então se você é humilde, se você é pobre, pecador, porque todos nós somos, não somos? Não tem problema, porque Ele trabalha nessa categoria. E o último princípio, a partir da vocação do advento, é: seja você um arauto do advento, vocacionado para a esperança. Seja você uma pessoa que traz luz de Deus em meio à escuridão do mundo. Eu quero concluir essa palavra, convidar o Rocha para vir tocar o teclado. Eu quero te convidar a ficar em pé. E se há alguém que gostaria e foi tocado pela palavra de vir à frente para receber uma oração especial, eu te convido a vir à frente nesse momento. Se você deseja ou se sente como uma terra arrasada, se você sente que tem áreas na sua vida ou de alguém
que precisa de cuidado, vem à frente. Se você é alguém que é humilde, está precisando talvez de uma palavra de vida, vem à frente, aqui próximo ao batistério. Se você é alguém que quer ser vocacionado, ou sabe que é vocacionado, e quer viver essa realidade, se você deseja 2025, seja um ano novo na sua vida, se você quer ser um jardineiro ou uma jardineira de Jesus, eu quero te convidar a vir à frente, e eu vou orar por você, e eu quero abençoar você. Feche seus olhos. A palavra de Deus diz, o texto que nós lemos. Pode ficar com o olho fechado se você puder. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. Pai de amor, nós sabemos que o Senhor está aqui presente nesse momento. E por isso nós te agradecemos, porque aonde o Senhor está, está o amor, está a esperança, está o perdão. Aonde o Senhor está, o sujo se torna limpo, o impuro se torna puro. Aonde o Senhor está, as trevas se dissipam e a luz ilumina. Aonde o Senhor está, existe vocação, existe unção, existe, ó Pai, comissionamento. Aonde o Senhor está, nós somos melhores e nos tornamos melhores. Por isso, ó Pai, alguns de nós vieram à frente nesta manhã, tocados pelo Teu Espírito, ó Pai, a partir dos princípios que foram aqui colocados. E nós como igreja agora queremos abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós desejamos, ó Pai, que o Senhor possa conduzir os seus pensamentos, que o Senhor possa conduzir os seus sentimentos, que o Senhor possa conduzir o olhar, o ouvir e o falar de cada um deles. Para a honra e glória do seu nome, toma-os em suas mãos e faça com eles aquilo que o Senhor tem, que é da tua graça sobre graça. Abençoe teu povo, ó Pai, que está agora pensativo com o final do ano, as férias das crianças, se as crianças vão ficar na casa do avô, do tio ou do pai, pensativos, ó Pai, com os pagamentos do início do ano, pensativos, ó Pai, aonde vão celebrar aquele dia, aquele outro dia, pensativos, ó Pai, de como que vai ser o ano que vem, que nesse período de advento, que começa hoje, o Senhor abençoe a tua igreja. Que o Senhor seja como um luzeiro sobre nós, trazendo paz aos que estão aflitos de coração, trazendo, ó Pai, vocação aos que estão na inércia, trazendo esperança àqueles, ó Pai, que choram. Que o Senhor possa, Pai, enxugar as lágrimas, que o Senhor possa fortalecer a tua igreja, e que nós sejamos em 2025 uma igreja fortalecida pelo Senhor, edificada pelo Senhor, uma igreja, ó Pai, que é vocacionada e que tem a vocação do advento. Abençoe, ó Pai, a Bianca, que está conosco nesta manhã e foi batizada. Abençoe os seus familiares. Abençoe aqueles que nos visitam, ó Pai, pela primeira e segunda vez. Que o Teu Espírito Santo sopre o coração deles. Abençoe os que estão em casa e que vão assistir essa mensagem depois e depois. Que poderosamente o Teu Espírito possa fazer o que deve ser feito na casa destas pessoas. Fortalece, ó Pai, o Teu servo, pastor Matias e a Eloá, que estão com Covid. Abençoe a vida dele. Ele que hoje tem o seu primeiro dia de férias, dê o descanso a ele. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Estenda a sua mão, nós vamos orar. Que a bênção do Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a semente do Deus vivo, esteja no teu coração. Que a bênção do Senhor Deus Trino, simples, humilde, esteja sobre a sua casa. Que a bênção do Deus Trino, Jesus de Nazaré, que Ele esteja sobre o seu lar e sobre todos os cristãos e cristãs espalhados pela face da terra, hoje pelos séculos sem fim. Amém e amém. Que Deus abençoe. Tenha uma semana linda na presença do Senhor.